costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem 1000 histórias pra contar. Caríssima amiga e caríssimo amigo e liderança que nos acompanham na Escola Catequética de Multiplicadores. É uma alegria tê-los conosco nesta etapa 121. Como já percebeu, estamos percorrendo o 4º eixo do Catecismo da Igreja Católica, que apresenta a fé rezada. E nesta etapa vamos conversar sobre a direção espiritual e a perseverança na oração. No cartão 1, iniciamos com uma frase apresentada pelo Catecismo da Igreja Católica. O Espírito Santo dá a certos fiéis dons de sabedoria, de fé e de discernimento, em vista do bem comum, que é a oração, direção espiritual. O Espírito Santo está em nós e nos guia com dons para poder discernir e a nos tornar testemunhas do que rezamos. Porém, na busca de um maior aprofundamento, a Igreja oferece guias para uma direção espiritual. No cartão 2 é Santa Teresa d'Ávila que nos inspira. Quem não deixa de caminhar, mesmo que tarde, afinal chega. Para mim, perder o caminho é abandonar a oração. A beleza da vida cristã são os inúmeros santos e santas que, através do seu contato profundo com Deus, se tornaram mestres e modelos de oração. O Catecismo também nos fala de diferentes espiritualidades cristãs que se tornaram na Igreja caminhos de profundo encontro com Deus. Aqui podemos nomear algumas destas espiritualidades que estão presentes em nossas paróquias. A franciscana, a inaciana, a carmelitana, a monástica e outras tantas mais. Precisamos destacar o seguinte do Catecismo da Igreja Católica, número 2688. Na catequese, a memorização das orações fundamentais oferece um apoio indispensável à vida de oração, mas importa grandemente fazer com que saboreie o sentido das mesmas. Santa Teresa nos ensina: importante é não desistir. Encontre alguém para um bate-papo e converse sobre a pergunta: qual o seu tempo de oração e aprofundamento espiritual na semana ou no mês? Partilhe aqui deixando o seu comentário. Continue escutando e vendo o vídeo em seguida. Obrigada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e Nossa Mãe Maria Santíssima. Eu sou o Padre Washington Vieira, da Arquidiocese de Fortaleza, e também sou membro da Comunidade Católica Shalom, discípulo de 1º ano. Hoje nós vamos falar sobre a direção espiritual. A primeira coisa que nós precisamos saber é que todos nós necessitamos da direção espiritual para trilharmos um caminho de autoconhecimento, mas também de auxílio para todos aqueles que nos procuram e desta forma nós nos encontrarmos com nós mesmos, com os outros e com Deus. A primeira coisa que nós precisamos saber, o que é a direção espiritual? A direção espiritual, ela é um caminho que nos auxilia para nós amadurecermos a nossa experiência com Cristo. Em outras palavras, a direção espiritual é o caminho que nos faz viver como cristãos autênticos e nos ajuda como instrumento na busca por Jesus e pelo seu reino.
sabendo que a direção espiritual, ela é um caminho que nos leva a Jesus. É um caminho de amadurecimento, de autoconhecimento, de uma vivência reta, concreta de Jesus e de toda a sua proposta. Nós precisamos compreender que o fundamento da direção espiritual, ela não se baseia ou ela se assemelha a outros auxílios na construção da integridade humana. Por exemplo, a direção espiritual, ela não tem o seu fundamento na psicanálise de Freud, ela não tem a sua reflexão na política de Platão e muito menos na análise sociológica de Max Weber. Todos esses contribuíram para a construção, para a reflexão do homem e do seu autoconhecimento e também da vida social, política da humanidade. Mas o fundamento da direção espiritual se dá por meio do Evangelho, da Boa Nova de Jesus. Então nós compreendemos que, diferente de todas as psicologias, sociologias, antropologias, a direção espiritual tem o seu fundamento, princípio e fim no Evangelho de Jesus. E a partir do Evangelho de Jesus, nós trilhamos um caminho de amadurecimento para bem vivê-lo, transformar a nossa alma e ali transformar toda a humanidade. Não do nosso jeito, mas do jeito de Jesus. E aí nós nos perguntamos, Padre, quais são os benefícios de eu como leigo, como catequista, como família em Deus, na igreja, buscarmos a direção espiritual? Primeiro, que a direção espiritual nos faz trilhar um caminho de amor a Jesus, um caminho de intimidade. Então, quando nós nos propomos a trilhar o caminho da direção espiritual, nós vamos crescendo no amor a Jesus, na intimidade, na proximidade com Deus e com todas as suas graças. Segundo, nós trilhamos um caminho de humildade. Para quê? Para que nós saibamos que nós dependemos de Deus para nos formar. Terceiro, nós trilhamos um caminho de autoconhecimento e de amadurecimento na relação com nós mesmos, com os outros e com Deus. E quarto, a prática das virtudes na vida e na missão. Então, a direção espiritual, ela só tem a dar bons frutos para a nossa alma, para a igreja e, consequentemente, para a construção e a reconstrução, o ordenamento da humanidade. Então, se você é leigo, se você é leiga, se é pai, mãe, filho, catequista, agente de pastoral, enfim, todos nós somos chamados à direção espiritual. Muitas vezes nós pensamos que a direção ela só serve para os seminaristas, para os religiosos, as religiosas, para aqueles que trilham um caminho de consagração. Sim, é indispensável para aqueles que se propõem a uma consagração radical do Evangelho no serviço da igreja para a humanidade, a direção espiritual. Mas também é indispensável para o crescimento cristão, para a liberdade humana, a verdadeira liberdade que nos leva para o bem, fazer o bem, a direção espiritual. Então o Padre convida você que assiste esse vídeo, que acompanha semanalmente as catequeses, se propor a direção espiritual. Procurar um padre, um religioso, uma religiosa, alguém maduro na fé, alguém experimentado na fé em Jesus, no Santo Evangelho, te ajudar a trilhar um caminho de santidade que vai te levar para a salvação. Então todos nós somos convidados a trilharmos esse caminho que nos leva a Deus. Por isso, Deus te abençoe, Maria te guarde e logo, logo procure a sua direção espiritual. Orar costuma fazer bem. Olá, catequistas e liderança, paz e bem.
Chegamos ao cartão 3 da etapa 121 da nossa escola. Nele, como de costume, iremos fazer nossa reflexão. Para essa semana, a leitura que irá nos ajudar a refletir é o livro do Êxodo, capítulo 17, versículo do 8 ao 12. Escolha o melhor momento do dia para fazer a leitura orante. Lembre-se que para esse momento, o mais importante é preparar um ambiente calmo e tranquilo. Prepare o ambiente com a Bíblia, crucifixo, uma vela acesa e alguns símbolos de oração. Depois, sente-se de forma confortável, relaxante e prepare a sua mente, seu coração, seu espírito. Deixe as preocupações de lado. Agora você entrará em diálogo com a palavra. Leia e releia o texto quantas vezes achar necessário. No cartão tem o passo a passo que o ajudará nesse momento. No Dialogando com a Palavra, tem um trecho do diretório que nos ajudará na reflexão do texto. E finalizando esse momento, no item 4, traz a questão: Catequista, que tal motivar as famílias dos catequizandos a rezarem uma dezena do terço nesse mês do Rosário? Uma ótima escola para todos nós e que o Espírito Santo nos ilumine e nos abençoe.